Olá pessoal, hoje falaremos na nossa aula sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico. Então, Chatelier foi um químico francês que estudou então quais eram os efeitos de perturbações e equilíbrios químicos. Então, basicamente, Chatelier, dentro dos seus princípios elaborados por ele, disse que uma perturbação em um sistema em equilíbrio vai fazer com que aquele se desloque de forma a neutralizá-la. Ou seja, se eu pegar um sistema que está em equilíbrio químico, que tem a concentração constante de reagentes e produtos e velocidades iguais da reação direta e inversa, eu vou alterar aquele estado de equilíbrio. E dessa forma, então, a tendência natural é que aquele sistema se desloque de forma a neutralizar aquela perturbação e alcançar novamente o equilíbrio químico. Então, inicialmente, vamos trabalhar com o efeito da variação nas concentrações de reagente ou produto. Então, se eu tenho uma reação química determinada, eu tenho os meus reagentes formando os meus produtos. No equilíbrio químico, eu vou ter tanto a formação de produto quanto a formação de reagente. Por isso eu tenho essa setinha indicando os dois sentidos. E no equilíbrio químico, a concentração dessas espécies vai ser constante, além das velocidades direta e inversa serem iguais. Mas o que acontece? Se eu adicionar reagente mais reagente ao meu sistema em equilíbrio, eu vou perturbar esse equilíbrio químico. Então, para que este equilíbrio novamente seja alcançado, o meu sistema tende a deslocar a formação, o sentido da reação, para o lado oposto em que eu adicionei aquela substância. Então, por exemplo, se eu adiciono mais gás nitrogênio ou mais gás hidrogênio ao meu sistema, para recuperar o equilíbrio novamente, ele vai tender a deslocar a reação para o lado da direita. Já se eu adiciono mais produto, então, por exemplo, se eu adicionar mais amônia à minha reação, para novamente restabelecer o equilíbrio químico, a tendência é que o meu sistema desloque a reação para o sentido oposto, formando então nitrogênio e hidrogênio e assim estabelecendo novamente o equilíbrio químico. Então, dessa forma, regrinha geral para simplificar. Então, se eu adiciono reagentes ao meu sistema, eu desloco o equilíbrio para a formação de produto. Agora, se eu adiciono produto ao meu sistema, eu desloco o equilíbrio para a formação do meu reagente. Então, um exemplo bem aplicado é o processo de mineralização ou desmineralização natural dos ossos. Então, basicamente, os nossos ossos eles são formados, por grande parte, por um mineral que chama hidroxiapatita. Então, esse mineral aqui no estado sólido. Porém, os ossos eles funcionam, além de função estrutural, rigidez do nosso corpo, eles também têm função de armazenamento de cálcio. Então, todo o tempo ocorre dentro do nosso organismo o processo de desmineralização natural dos ossos. Então, eu vou ter um equilíbrio químico em que, ao mesmo tempo que eu tenho hidroxiapatita sólida em meio aquosa, eu posso ter ela em equilíbrio também com a forma desmineralizada. Então, eu vou ter a presença de íons cálcio, de íons fosfato e íons hidroxila. Porém, no caso da hidroxiapatita, como ela tem uma função estrutural muito importante, ela constitui os minerais aí dos dentes e ossos, então é sempre necessário manter uma quantidade ideal desse mineral no nosso organismo. Então, como que eu faço para manter a quantidade ideal desse mineral, fornecendo a rigidez estrutural necessária para os nossos ossos? Então, se eu me alimentar, se eu inserir na minha dieta alimentos que contêm estes íons, eu faço então com que o equilíbrio químico seja deslocado para a formação de mais hidroxiapatita. Então, dessa forma, se eu quiser aumentar a quantidade desse mineral no meu organismo, é só me alimentar, ou adicionar
estes reagentes químicos à minha dieta. E no processo contrário, se a pessoa não ingere, né, esse tipo aqui de íon a partir da sua alimentação, então o que vai acontecer vai ser a desmineralização. Então, cada vez mais, os seus ossos, né, seus dentes vão ter menos hidroxiapatita e isso vai ocorrer, então, né, um enfraquecimento dos ossos daquela pessoa. Outro fator também associado aí a perturbações no equilíbrio é a variação no volume e pressão. Então, quando eu tenho uma determinada quantidade de reagentes formando o produto no estado gasoso, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o sentido que tem a menor quantidade molar de gases. Então, pela lógica, só pela definição, eu já consigo determinar qual sentido vai ser favorecido por um aumento da pressão só pela quantidade de matéria. Então, por exemplo, no caso aqui dessa reação química, eu tenho 1 mol de L2 mais 3 de H2. Então, eu tenho 4 mols, formando 2 mols de amônia. Então, aqui eu tenho 4 mols total de moléculas, formando 2 mol total. Então, quando eu aumento a pressão, eu favoreço o sentido que tem a menor quantidade molar de gases. Então, dessa forma, se eu aumentar a pressão, a quantidade menor de gases vai estar aqui do lado direito. Então, se eu aumentar a pressão do meu sistema, eu vou favorecer, no caso, o sentido direto dessa reação química. Mas como que isso ocorre? Fiz um esqueminha para ilustrar melhor. Então, quando eu tenho uma pressão alta, conforme aqui à direita, primeiro eu observo que numa pressão baixa, que é o da esquerda aqui, eu vou ter aí uma energia cinética menor das partículas, elas vão ter muito mais espaço livre para elas percorrerem. Então, elas podem chocar entre si, mas elas têm uma certa liberdade para movimento. Já quando eu aumento muita pressão, que eu venho aqui nesse êmbolo e levo ele lá para baixo, a tampinha, então o aumento da pressão vai fazer com que o espaço para esses gases circularem seja bem menor. Como o espaço é bem menor, essas moléculas vão tender a ficar muito próximas e os choques vão ser cada vez mais fortes. Então, como elas estão muito próximas e o volume aqui vai ser bem menor, o espaço que elas podem ocupar, então quando eu aproximo elas muito, elas tendem a reagir entre si, formando então aquelas moléculas que têm então a menor quantidade de mols, uma menor quantidade de entidades. Então, observamos aqui que nós temos 4 mols de moléculas totais, mas em alta pressão, eu comprimo elas tanto que elas chocam entre si e reagem, formando 2 mols de NH3, que é a amônia. Então, dessa forma, no processo Haber-Bosch, que é o processo de formação da amônia, se eu aumentar a pressão, eu favoreço o sentido direto da reação química. Outra perturbação também que desloca o equilíbrio é uma variação na temperatura. Então, um aumento na temperatura vai deslocar a reação, o equilíbrio, né, no sentido da reação endotérmica, enquanto o resfriamento vai deslocar a reação no sentido da reação exotérmica. Então, basicamente, se uma reação química eu tenho que ela é endotérmica no sentido direto, então ela precisa de calor para ocorrer. Então, eu vou favorecer ela com aquecimento. Dessa forma, para eu reverter essa reação, ou seja, o equilíbrio deslocar no sentido contrário, eu necessito então de retirar calor, ou seja, de resfriar aquele sistema. Então, por exemplo, a formação do complexo de tetracloreto de cobalto, um íon, na verdade, de coloração azul, envolve a absorção de calor. Então, ΔH vai ser maior do que zero. Então, dessa forma, para eu partir desse complexo aqui, hidratado de cobalto, cor rosa, para esse complexo azul, além de inserir íons cloreto, eu tenho que aquecer. Por quê? Essa é uma reação endotérmica, o ΔH é maior do que zero.
Então, dessa forma, se eu tenho esse sistema em equilíbrio, se eu aquecer ele, eu vou favorecer o lado direto da reação. Então, aquecendo, eu vou ter, então, que vai ficar azulzinho, indicando para mim a formação desse complexo. Agora, se eu resfriar, se eu adicionar gelo nesse meio reativo, eu já vou deslocar o sentido contrário da reação. Então, dessa forma, o equilíbrio meu vai ser deslocado para a formação desse complexo hidratado de coloração rosa. Então, eu noto aqui que quando eu resfrio o meu sistema, ele vai então deslocar o equilíbrio no sentido da formação do complexo hidratado de cor rosa. Outro exemplo prático sobre o efeito da temperatura no equilíbrio químico. Então, quando eu tenho a amônia em meio aquoso, eu vou ter então uma relação de equilíbrio com íons amônio, NH4+, e íons hidroxila, OH- aquoso. Então, quando eu tenho em temperaturas ambientes, quando eu adiciono o indicador ácido-base, eu noto claramente que a coloração desse sisteminha aqui, com o indicador fenolftaleína, vai ser rosa. Então, indicando para mim que a concentração de hidroxila, de OH-, vai ser alta. Então, eu vou ter uma basicidade associada a essa solução, uma alcalinidade. Já quando eu aqueço esse sistema, ao aquecer ele, eu observo que essa coloração ela desaparece. Então, o indicador ácido-base, quando ele não apresenta nessa coloração roseada, indica para mim que a concentração de OH- está baixa. Então, dessa forma, o aquecimento a 60 graus Celsius, ele deslocou o equilíbrio químico para o sentido oposto, o sentido inverso dessa reação. Então, indica para mim que essa reação química aqui, ela tem um sentido direto exotérmico, ou seja, para aumentar a concentração de OH- e o meu indicador ficar rosinha, eu tenho que diminuir a temperatura. Então, ΔH vai ser menor do que zero. Então, dessa forma, essa reação aqui vai ser favorecida em baixas temperaturas. Então, para a gente dar uma revisada, então vamos partir do processo Haber-Bosch, que é um processo muito utilizado aí na indústria para a formação, síntese da amônia. Então, dessa forma, para sintetizar a amônia, eu tenho que gás nitrogênio reage então com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. E essa reação também, eu tenho a informação que ela tem um ΔH de menos 22 quilocalorias, ou seja, ela libera energia. Então, dessa forma, o sentido direto dessa reação é favorecida com uma diminuição na temperatura. Então, vamos pensar os fatores que favoreceriam na indústria obter a amônia. Então, primeiro, como é uma reação exotérmica, uma diminuição na temperatura favorece o seu sentido direto. Então, o primeiro passo aí vai ser manter o sistema numa baixa temperatura. Segundo passo, como o aumento da concentração dos reagentes favorece a formação de produto, eu devo então ter uma munição, uma adição dessas substâncias no meu reator para favorecer a formação de amônia. E o último fator é a pressão. Então, quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio químico para a região das setinhas aqui, que tem uma menor quantidade de mol de gases. Então, dessa forma, à direita da setinha, eu tenho 2 mols. À esquerda, eu tenho 4. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o lado direito da minha reação química. Então, dessa forma, para eu favorecer na indústria a produção da amônia, eu tenho que obter, então, umas condições que forneçam alta pressão, baixa temperatura e uma alta concentração de nitrogênio e hidrogênio para abastecer, favorecer aquela reação química. Os
catalisadores, eles influenciam no equilíbrio químico? Então, os catalisadores, como vimos lá em cinética química, eles diminuem a energia de ativação de uma reação química. Então, dessa forma, eles vão diminuir o tempo necessário para que alcance o equilíbrio químico. Então, os catalisadores eles não provocam um deslocamento no equilíbrio químico. Eles não fazem com que o equilíbrio seja deslocado para a direita ou para a esquerda. Eles vão apenas diminuir o tempo necessário para ocorrer aquela reação química. Então, como lembramos lá de cinética, então o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação, vai ser a energia para o start, para a reação começar. Então, dessa forma, eles fazem com que a reação ocorra mais rápido, mas não pelo deslocamento do equilíbrio, sim pela diminuição da energia de ativação. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.